Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nos últimos anos o ultraciclismo, o bikepacking, as provas de ultradistância no geral têm ganho bastante popularidade, cada vez temos mais pessoas a participar. Felizmente cada vez mais se percebe que uma longa distância não é um bicho de 7 cabeças. O que às vezes pode ser um bicho de 7 cabeças é aquilo que has de carregar na bicicleta. Então hoje equipei a bicicleta toda e vou tirar tudo dentro dos sacos. Vou falar sobre os sacos que utilizo, mas mostrar principalmente aquilo que levo cada um deles. A ideia é que depois cada pessoa possa meter aí nos comentários aquilo que levaria. Este vídeo não é só para mostrar o que eu levo, é também uma interação, porque estamos sempre a aprender uns com os outros e pode haver algumas dicas vossas que sejam úteis para mim e que sejam úteis para o resto do pessoal lá em casa. É isso, bora lá então. Bom, então, como eu disse há pouco, a ideia hoje vai ser mostrar o que é que eu carrego na bicicleta. A GoPro até à data não foi uma delas. Acho que isto pode ser útil se estão a pensar fazer uma prova de ultradistância ou se estão a pensar fazer um evento de bikepacking. Vamos começar aqui por falar nas bolsas e no que é que eu altero na bicicleta. Portanto, aqui meto as minhas aerobars. Eu já não consigo fazer mais de 200 km sem as usar. Depois de habituados ao conforto, muito dificilmente voltas atrás. Levo aqui uma fita da Fix Plus, dá sempre jeito se eu precisar de carregar alguma coisa, amarrar alguma coisa mais bem amarrada. É daquelas coisas que eu nunca usei em prova, mas que sei que está lá e então dá-me sempre alguma segurança. Se precisar de uma garrafa de água que eu saiba que tenha um stretch longo, onde não vou ter abastecimentos, pode sempre dar jeito. Depois levo aqui uma luz da Raveman, esta no caso tem 2000 lumens e o interessante desta luz é sem dúvida o facto de que eu consigo controlá-la remotamente. Tenho aqui o comando onde eu posso passar os modos de funcionamento e isso faz com que numa descida, por exemplo, se eu preciso de ver o que é que está à frente, eu consigo dar um foco maior e voltar para um foco mais pequeno para conseguir poupar a bateria. Em termos de GPS, levo aqui o Garmin 840, não é a versão solar, mas também nunca precisei de muito mais bateria que isso. Eu levo sempre powerbanks, por isso consigo garantir energia. Aqui no top tube levo uma bolsa da Bontrager. Eu não sei se ela chega a ter 1 litro de capacidade, mas também eu levo muito pouca coisa aqui, de maneira que não vejo necessidade de uma bolsa muito maior. Depois aqui tenho uma bolsa da Ortlieb de 4 litros. Eu não sei o modelo, se eu encontrar eu deixo na descrição. Aqui atrás tenho o meu Bivy Bag, já vamos falar sobre ele. Tenho uma bolsa de 14 litros da Apidura. 14 litros pode parecer muito, mas eu prefiro ter algum espaço de sobra para se precisar de meter comida e assim. E então utilizo sempre a de 14 litros. Depois aqui levo uma garrafa. Aqui levo um porta-bidões com ferramenta onde eu tenho tudo aquilo que posso precisar. E depois aqui embaixo tenho mais um suporte de bidon, onde das duas uma ou eu meto o bidão de ferramenta aqui embaixo e meto outra garrafa aqui, ou se quiser comportar uma garrafa maior, meto a garrafa na parte de baixo, ele agarra bastante bem, portanto nunca tive problemas do bidão me cair. Vamos então agora falar sobre tudo o que eu tenho dentro das bolsas e dissecar aqui um pouco do que é que eu utilizo numa prova de ultradistância. Bem, mudámos aqui de sítio porque o sol está um bocado difícil, o dia está com muitas nuvens, então eu vou tentar que a imagem não fique super má. Vamos começar então aqui pela bolsa do Top Tube. Hoje tenho chaves de casa. Por norma, o que é que eu levo? Alguma nutrição para estar à mão, levo alguma também aqui no veste. Eu não falei sobre o veste, vou já tirá-lo. Portanto, em relação aqui ao Hydrapack, eu levo um saco da Evoque, ele tem capacidade de 1,5 litro. Hoje não tenho água aqui dentro, serviu para trazer as câmaras e assim, mas basicamente dá para pôr alguma nutrição. Tenho, por exemplo, as cápsulas de sal, tenho os fones, coisas assim. Aqui no Top Tube Bag tenho sempre alguma nutrição, coisas para consumo rápido, levo também algumas
ali na mochila da Evoque. Tenho sempre creme chamois, dá jeito para evitar assaduras e assim. Óleo para a corrente, é bom também levar quando são provas muito longas, viagens muito longas. A probabilidade de ficarmos com a corrente seca é de 100%, logo é sempre bom. Ele tem pouco, tenho que fazer o refill, mas ainda não voltei a precisar dele em viagem desde que vim do Gravelbirds. Alguma nutrição, gosto de ter sempre géis à mão e assim, não gosto de andar dentro das mochilas à procura deles. No saco da Ortlieb, que é onde eu carrego a maior parte das coisas que utilizo durante a prova. Dodotes, super importante, foi coisa que eu não levei para o Gravelbirds e arrependi-me. Na ultradistância, a higiene é tudo, fizeste xixi, o que for, limpa-te sempre bem, evita bastante assaduras. Eu tive algumas no Gravelbirds e foi porque não utilizei alojamentos. Eu fiz a prova em 73, 74 horas e teria dado jeito para alguma higiene, até para não chegarmos ao fim a cheirar super mal. Ninguém nos quer abraçar quando terminamos se o cheiro for demasiado intenso. Super jeito, não se esqueçam disto. Levo sempre uma carteira, no caso, uma carteira publicidade da Oxid, onde levo sempre autocolantes, que é o que está aqui neste momento. Levo a documentação, levo dinheiro vivo, levo um tire boot da Park Tool para se tiver um rasgo grande no pneu e levo alguns bocados de câmara de ar recortados. No Gravelbirds, por exemplo, o Diogo, o meu colega de trabalho, rasgou o pneu e nós com Super Cola 3 e bocados de câmara de ar conseguimos remendar o pneu e ele conseguiu terminar a prova com isso. Manta térmica, para além de ser obrigatório na maior parte das provas, se não estiveres em prova, leva também, já me salvou algumas vezes. No primeiro ano de Heading Southwest, dormimos numa caixa multibanco em Vilar Formoso, salvo erro, e eu acordei à meia da noite a entrar em hipotermia e foi isto que me salvou, portanto não se esqueçam. Depois tenho câmara de ar, no caso aqui só tenho uma, porque isto é para fins demonstrativos, mas aconselho a terem mais que uma, mesmo se tiverem um sistema tubeless, eu levo sempre câmaras de ar a mais, porque mais vale a mais do que a menos. A maior parte das provas é também obrigatório um par de luzes extra e eu levo outra luz grande, no caso aqui é uma Raveman 2400 lumens, também pode ser usada com o comando remoto e serve como powerbank. É uma luz bastante pesada, mas dá sempre jeito. Depois levo aqui uma luz traseira pequena da Raveman. Eu gosto bastante dela porque tem iluminação lateral. Eu gosto de usar alguns separadores dentro deste saco da Ortlieb, como ele é muito grande, acaba a estar um pouco mais organizado e eu sei onde encontrar o que preciso. Aqui eu geralmente utilizo uma bolsa maior, mas não encontrei. Tenho cabos, powerbank, basicamente tudo o que preciso para fazer carregamento dos aparelhos, seja o Garmin, o telemóvel, GoPro no caso se levar. Mais uma bolsinha, dá bastante jeito. E é isso, é tudo o que levo nestas duas bolsas. Vamos ver agora o que é que eu levo aqui na bolsa traseira. Bivy bag, no caso este é um Ferrino Mumi, eu ainda não o utilizei, mas fartei-me de comprar aqueles bivis de usar uma vez só, em plástico. O bom deste daqui é que ele tem abertura em baixo e tem um fecho. Eu ainda não o utilizei, mas tive muito bons reviews de amigos sobre ele. Os que eu utilizava não respiravam nada e eu acabava a acordar com a transpiração e com o suor. Se for para dormir mais do que meia hora, aconselho uma coisa melhor. Levo aqui também outra luz traseira da Raveman. Esta é uma TR com 250 lumens. Também dá uma iluminação bastante boa e tem o suporte para ir ao saco traseiro. O que é que temos aqui no saco da Ortlieb? Essencialmente roupa. Gosto de levar um jersey de manga comprida que seja bastante quente, dá muito jeito. Às vezes não queremos ir ainda para um down jacket, mas também está frio demais para usar um jersey ou só os manguitos e então gosto de levar um jersey assim. Claro que a roupa vai depender sempre da prova, daquilo a que te propões, as temperaturas, portanto a roupa vai ser um pouco opcional nestes casos. Levo um down jacket, mesmo que não seja para pedalar, dá para dormir, se a noite estiver mais fria, visto. Às vezes em paragens rápidas também me dá jeito. E se eu dormir num sítio quente, como as caixas multibanco, às vezes por conta das máquinas são bastante quentes, acabo a usá-lo como almofada. Levo sempre manguitos e pernitos. Eu gosto dos pernitos porque até poderia usar aqueles tipo bib short, mas compridos,
mas eu acho que os pernitos são sempre mais fáceis. Paraste para jantar, estás com muito frio, vestes, se depois queres tirar é muito mais fácil do que estar a tirar bibo, pôr bibo. Então opto sempre por pernitos em vez de calças de pedalar. Levo sempre manguitos também, dão bastante jeito. Às vezes não está muito frio, mas o corpo já não produz a temperatura que devia e é aí que os meus manguitos entram e salvam-me bastantes vezes. Às vezes até para proteger um pouco do sol, dá jeito. Levo luvas de inverno, seja qual for a prova, isto porque quando temos as extremidades quentes acabamos a conservar muito mais temperatura no corpo e então eu uso as luvas de inverno, no caso são umas aços, dão bastante jeito, são bastante quentes, já me salvaram várias vezes, inclusive no Gravel Birds eu usei-as bastante, embora fosse em maio, às vezes durante a madrugada estava muito frio e eu acabei a usá-las muito. Um par de bibos, eu levo sempre um vestido, geralmente não levo uns segundos bibos shorts e acabo sempre a arrepender-me. Isto porque, lá está, se fazemos uma prova sem pensar em alojamentos, não temos como lavar o equipamento, ter um par de calções para usar de meio da prova para a frente dá muito jeito. Vou levar para o The Goats porque acho que vai fazer sentido. Mais umas meias, isto porque eu gosto de levar umas meias um pouco mais quentes, mais grossas e levar umas mais finas, principalmente porque às vezes com a temperatura os pés tendem a inchar e se só tiver meias de meia estação, acabo depois a sentir que não tenho tanto espaço para os pés dentro dos sapatos. Levo também um casaco da Gore, em Gore-Tex, basicamente é um rain jacket, um casaco para a chuva e levo sempre comigo porque se não chover eu posso sempre usá-lo como corta-vento, dá jeito, nunca me arrependi de o levar e é isso, é tudo o que levo dentro dos sacos. Vamos falar agora um pouco sobre o que eu levo no meu kit de ferramentas. Fica aí um pouco para vocês também conseguirem ver aquilo que eu carrego. Vamos então voltar a pôr tudo. Uma dica boa é meteres as coisas, principalmente no saddle pack, meteres as coisas quase pelo que sabes que não vais utilizar ou que vais utilizar por último. Eu gosto sempre de pôr as coisas de forma a que eu saiba que só vou ter que aceder ao fundo da mala em último caso. As primeiras coisas que eu utilizo sempre à mão. Geralmente eu não tenho aqui, tinha deixado de lado para trazer, mas esqueci-me. Eu uso também um kit de primeiros socorros, onde geralmente tenho a manta térmica dentro. Tenho uns pensos, betadine para algumas feridas, benurons, algumas pequenas coisas que eu sei que podem dar jeito durante a prova. É onde tenho também a escova e a pasta de dentes. São tudo coisas pequenas, mas que dá sempre jeito. Está aqui. Pensei que tinha deixado em casa, mas não. Muita gente corta as escovas de dentes, eu levo uma dobrável. Está aqui desde o Gravel Birds. Levo alguns lenços de papel, dá jeito para quando precisas de fazer necessidades, mesmo tendo as dodotes. Mais vale a mais do que a menos. Levo aqui outra manta térmica, 2 pensos e levo aqui alguns benurons. Geralmente tenho aqui pastilhas de cafeína também, mas usei todas durante o Gravel Birds porque tive muito poucas horas de sono. Então vamos lá, meter isto tudo no saco e já vos falo sobre a ferramenta. Bom, então agora aqui em relação ao pote de ferramenta, o que é que eu carrego? Ver se não me esqueci de nada. Tenho uma chave sozinha T20, isto é porque o meu multitool não traz uma chave T20 e é o que eu preciso para fazer a troca do meu dropout se precisar. Falando nele, trago sempre um dropout extra, às vezes até podes não cair, mas deixas cair a bicicleta em apenas o dropout, então é sempre bom ter um. Aqui temos alguns tacos, eu vou fazer um pequeno vídeo sobre como aplicares um taco. Eu fui aqui para uma versão bastante larga, isto porque a menos que o rasgo seja bastante grande, eu acho que o selante vai funcionar. E aqui tenho o aplicador dos tacos, já está usado, isto porque já precisei e já me salvou em algumas situações. Tenho aqui 2 desmonta-pneus, tenho aqui o multitool, não vou passar por todas as ferramentas, mas basicamente o que tu queres é que tenha as ferramentas que a tua bicicleta precisa, seja uma T25, seja uma chave de 5mm, o que for, o ideal é que tenha tudo aquilo que tu possas precisar para reparares a tua bicicleta. Super importante ter aqui também um chain breaker, ou seja, uma chave de corrente, para se partires a corrente, se ela torcer em algum ponto, pelo menos consegues retirar o pedaço da corrente que não esteja bom e meter o L, tentar aproveitar a parte boa. Tenho depois aqui um alicate multifunções, onde tenho navalha, tesoura, lima. Geralmente não preciso, mas precisar dá jeito. Tenho aqui, basicamente é uma peça que eu utilizo muito em oficina, eu acho
isto já nem existe para vender, mas basicamente é se eu precisar de trocar pastilhas ou assim. Eu basicamente enfio isto no meio das pastilhas, dou 2 ou 3 toques no travão, a partir dele recolhe o suficiente para eu conseguir meter pastilhas novas e seguir. Esta ferramenta é uns milímetros mais larga que o disco e geralmente é o suficiente. Eu não tenho aqui, mas eu carrego sempre em prova ou em viagem um kit extra de pastilhas, mesmo que eu tenha a certeza que eu não vou conseguir desgastar as pastilhas que tenho, se houver uma contaminação grande nas pastilhas por algum motivo, eu sei que pelo menos não fico sem travões. Tenho também cola de remendos para se precisar de fazer algum tipo de reparação, mais alguns insert. Tenho um valve core, isto basicamente, para quem não sabe, isto é o miolo da válvula. Se eu tiver um furo ou assim e a encher os pneus, torcer demasiado a válvula ou partir por completo por algum acidente, eu consigo retirar a antiga e meter uma nova, quick links. Eu aqui só tenho um par, mas geralmente carrego mais que isso e tenho um cabo de mudanças. Basicamente, isto é tudo o que eu levo em termos de ferramenta. O cabo de mudanças, se eu tiver que o trocar no caso da minha bicicleta por conta da integração, não vai ser fácil, mas prefiro estar preparado e morrer a tentar do que abandonar a prova porque não levei sem saber se teria conseguido ou não fazer a troca. É bom pensar nas reparações que tenhas que fazer. Eu sei que às vezes, para mim, como trabalho com mecânica, é simples pensar em tudo o que tenho que levar e o que é que eu me proponho a fazer durante uma prova, um evento, uma viagem, ou o tipo de reparação que me faria desistir e vir-me embora. Outra coisa que estava dentro da mochila e que eu me esqueci de falar é o colete refletor. Eu levo isto para todas as provas, na maioria é obrigatória, mas eu acho tão confortável que prefiro a segurança e não me chatei muito com isso. Estava dentro da mochila, não me lembrei. Bom, a ideia hoje não era fazer aqui reviews aos produtos, é mesmo mostrar aquilo que eu levo, por isso é que não aprofundei muito as características de cada produto, porque a ideia é muito mais partilhar aquilo que eu levo do que dizer-te leva esta luz ou este bivy. A ideia era só mesmo partilhar uma espécie de uma lista para que possas ver e rever e pensar no que é que faz sentido para ti. É engraçado, todos os ciclistas por quem eu passo acham que eu estou a fazer uma super viagem. E eu basicamente equipei a bicicleta toda só para vir filmar este vídeo, mas tenho desculpa para andar devagar e ninguém se pica comigo porque acha que eu já vou cansado de pedalar há muitos dias. Vou fazer um vídeo para meter os plugs no pneu, vou fazer um vídeo sobre partires uma corrente, como é que fazes para arranjar, e dia 20 e alguma coisa vou para Évora fazer a tal prova de gravel. Vou tentar filmar aquilo. Esta prova são cerca de 100 km com 1000 de acumulado. Eu fiz a inscrição a semana passada e sou o dorsal número 12, portanto calculo que não vá muita gente e quem vai para andar bastante. Não sei se é o meu tipo de prova, mas é isso. Vou tentar filmar um pouco, mostrar um pouco da organização e até lá. Qualquer dúvida apitem. Tchau!